Fala pessoal, bom dia. Aqui quem fala é Humberto, tio Patinos. E hoje eu vou entregar para vocês o vídeo, né, sobre as gemas. Eu já estou um tempo devendo isso a vocês, mas é um vídeo complicado, porque, por exemplo, eu não consigo mostrar para vocês todas as gemas, os efeitos delas no grau 10. Porque infelizmente eu não sou um JT All Business, né? Que eu coloco as gemas grau 10 só para mostrar. Infelizmente eu não tenho o dinheiro que o cara tem. Mas eu vou conseguir, eu vou tentar mostrar para vocês da melhor forma possível aqui, né, qual que é o meu ranqueamento de gemas. E aqui eu estou falando específico para monge, tá? Específico para classe monge. E aí eu fiz um ranqueamento de gemas 5 estrelas, eu fiz um ranqueamento de gemas 2 estrelas, um ranqueamento de gema 1 estrela. E quais builds eu usaria, né? Quais gemas eu usaria se eu tivesse pouca ressonância, né? Ou seja, tivesse gastado pouco no jogo, ou praticamente nada no jogo, mas eu jogo desde o início, né? Se eu tivesse gastado mais ou menos no jogo, e se eu tivesse gastado muito no jogo, né? Eu vou começar pela build do High Spender, do cara que gasta muito, né? Eu já até cheguei a comentar com vocês, naquele vídeo que eu falei sobre o monge, que para mim a build perfeita de monge, né, seria Billy, Coração Congelado, Jade, e eu trocaria essas três aqui. Trocaria pela Vontade Concentrada, que é aquela que quando você dá um dash, você dá um dano no inimigo, ou seja, ela tem praticamente um efeito parecido com o chamado Lamentoso. É menor, mas dá um dano também, né? Só que não só isso, ela também dá um buff de dano e acho que velocidade de movimento, se eu não me engano. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui, o Retornado Paraíso Celestial, o Anjo da Guarda abençoa você, aumentando o dano e a velocidade de movimento em 4% por 2 segundos. Isso aqui no caso não é V1, né? Então é uma mistura de Esperança Reprimida com o chamado Lamentoso, né? Então eu trocaria a Lasca aqui pela Vontade Concentrada, eu trocaria a Fênix pela Benção dos Dignos, porque a Benção dos Dignos ela te dá dano reduzido, né? Você recebe dano reduzido, desculpa, e te dá um dano baseado na sua vida atual também, né? Só que para mim o que interessa mesmo é o dano reduzido, dano recebido reduzido. E por que eu digo isso? Porque o monge, principalmente agora, com essa build que a gente está usando, ele está muito baseado em entrar numa fight, né, usar as skills e sair com vida. Então se você tem esse sustain a mais que a Bênção dos Dignos te proporciona, você tem mais liberdade para fazer isso, você, né, obviamente morre menos. E por último eu usaria esse fragmento, chama fragmento Infernigno, né, porque o monge está muito baseado em burst damage, né, igual eu falei, você tem que entrar, você tem que usar rapidamente suas habilidades, né, se você usa a build do cima, igual eu uso, você tem que usar a onda de luz, matar pelo menos um ali e sair, sabe? E essa gema aqui vai te ajudar muito a dar esse burst, porque toda hora que você usa uma habilidade, ó, conjura 3 chamas infernignas ao seu redor que persegue inimigos e causa X de dano, né? Se você estiver em cima de um inimigo só, essas 3 vai explodir nele e vai dar um burst muito alto, né? E então é isso. Billy, Coração, Bênção dos Dignos, Vontade Concentrada, Fragmento Infernigno e a Jade. E aí eu fiz um ranqueamento aqui. Tô com a minha colinha aqui do WordPad aqui. Eu fiz um ranqueamento das gemas 5 estrelas, né? E aí eu coloquei como as 3 gemas essenciais. E aí você pode até, em cima disso que eu tô falando, você pode até pensar para sua build aí, se você é médio spender ou low spender, sabe? E eu coloquei aqui que as 3 gemas essenciais para mim pro monge são a Jade, a Bênção e o Coração. Por quê? Porque elas são opções seguras. Porque o monge, ele está em constante... E não só o monge, né? Todas as classes estão em constante mudança de meta, né? Então, só para dar um exemplo, a Esperança Reprimida era muito meta antes do nerf do Vitu. Porque você usava a build do Vitu e aí você tinha que montar uma build baseada em ficar ativando o Vitu toda hora, né? Então, golpe místico evasão, voadora que aumentava o dano em 10% causado, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Eu
não sei muito bem mexer no BS, mas deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ai, consegui. Né? Então, assim, a experiência, igual eu estava dizendo, a experiência reprimida ela não está mais no meta igual está hoje. Entendeu? Ela ainda é boa para monge, ainda ativa quando você usa o escudo Zen. Só que eu diria que, por exemplo, antes do nerf do Vitor, ela seria um Tyrese. Entendeu? Mas aí que tá. A Jade e a Benha sem coração, a coração, independente da build que você estiver usando, ela vai te dar aquele shield e aquela gelidez que ela causa. A benção, independente da build meta do monge, vai te dar o sustain. A Jade, independente da build meta, vai te dar o aumento de dano e a velocidade de movimento. Então acho que são opções seguras que você pode investir tranquilamente nessas 3 gemas, independente do meta atual. Então Tyrese, obviamente, essas 3. Taira eu coloquei a vontade concentrada, porque o monge está muito baseado em dash. Então toda hora que ele vai dar dash, aquele anjo lá vai dar o dano e você vai ganhar o buff. Bibi, né, que é muito importante para dar lentidão, para não deixar o cara se curar no PVP, você ganhar tempo para o seu time, né, e a Fragmento Inferninho. Taribê Esperança, né, situacional, Vitura é uma das melhores, igual eu falei. E a Lasca de Carne Petra, que também, assim, igual eu falei, às vezes ela dá um burst damage legal, né, só que não é sempre que ela ativa, então eu preferi muito mais a Fragmento Inferninho. Assim, por questão de dar burst, né, ela é melhor do que a Lasca. Por isso que eu coloquei a Lasca aqui no Taibê e a outra na Taierá. Taia é chamado lamentoso, né, apesar do monge não estar muito baseado em auto-ataque, acho que se fosse com a build do Vitu, que era mais baseada no auto-ataque, eu colocaria ela num Tair maior, talvez Taierá ou Taibê, né, mas como a gente está usando em cima, a gente está jogando em cima do Soturno agora, né, que é igual eu falei, você entra na fight, você usa a habilidade e sai, você não dá muito auto-ataque. O chamado Lamentoso caiu bem, né? A Fênix, pra mim, quando ela tiver um shield legal, por ela ter um cooldown muito alto, né? Então, não acho as grandes coisas assim. A Sobrecoante tem gente que gosta, mas eu não gosto dessa sobre. Eu acho que a única classe que dá pra usar essa Sobrecoante, eu acho que é o Demon Hunter. Porque o Demon Hunter, a sombra dele vai ficar ali dando alto ataque ali, entendeu? Mas eu não, pra monge, desculpa, mas eu não vejo muita utilidade. E Assombração de Zvenson é a pior gema, assim, disparado, né? Para qualquer classe. Então, High Spender, Jade, Benção, Coração, Vontade, Livre, Fragmento. Né? Agora vamos para as gemas de 2 estrelas. Eu coloquei no Tyrese a Poder e Comando e a Kaislink. Agora deixa eu voltar aqui para o jogo para mostrar para vocês. Isso. A Poder e Comando, ela é muito importante porque ela te dá 24% de dano aumentado, isso no grau 10, tá? 24% de dano aumentado. Deixa eu ver se eu acho alguém que tem aqui. Acho que o V não tem. Uai. A Dai acho que tem. Isso. No grau 10 ela dá 24% de dano de ataque primário aumentado. Quando ela tem 2 ativações, né? Quando ela está na primeira ativação, ela dá esse aumento de dano no ataque primário. Quando ela está na segunda ativação, ela aumenta em 24% o dano de todas as outras habilidades. Ou seja, da onda de luz, por exemplo, ativaria esse 24% de dano extra, entendeu? E cada vez que esses estados se alternam, você tem 30% de chance de dissipar o efeito nocivo em você. Por exemplo, se você está tomando BIB, você vai ter 30% de chance de, quando alterado de um estado para o outro, você dissipar essa BIB, tá? Eu sempre gosto de focar, cara, em gema baseada em dano, né? Ainda mais se você é um cara que não tem muita ressonância, né? Você precisa entrar na fight, você precisa focar aquela pessoa e matar ela. Se você não matar, você não fez a sua parte. Ah, você tirou metade da vida, o cara vai voltar e vai se curar, entendeu? Então sempre a gente tem que tentar buildar em cima de dano, sabe? Sempre dano em primeiro lugar, depois a gente se preocupa com vida, com resistência e por aí vai. Outra gema que eu coloquei na Tyrese foi essa gema nova, que eu acho que no servidor não deve ter ninguém aqui que tem ela no grau 10, se tem eu não sei quem é. Que é essa daqui, ó. Ao receber um ataque você tem 15% de chance de lançar uma rajada de luz que cega todos os inimigos próximos, reduzindo a visão e causando perda total de controle por 1,30 segundos. Só pode ocorrer uma vez a cada 20 segundos. Causa 3,5 de dano aumentado a inimigo cegado. Isso aqui no caso é ela no grau 1, né gente? Eu não sei até quanto essa porcentagem chega no grau 10.
Mas assim, é igual eu falei, eu gosto de focar em dano, né? Mas por que eu tô colocando ela aqui no TRS? Porque você cega os inimigos, né, cara? Você ganha uma outra habilidade, né? E essa cegueira aqui é bem importante no PVP. Né? Ainda causa perda de controle, caso você tenha uma lasca de carne e pedra, ela comba bem, né? Então deixa eu voltar aqui pro Word. Isso. Então eu fiz aqui, né? O Tar das Gemas 2 estrelas, Tairess eu coloquei poder e comando é Kaizwin, que eu acabei de mostrar. Tairá eu coloquei Maldição Duradoura e Presa Ardente. Maldição Duradoura, pessoal, é aquela que você tem no grau 10, você tem 35% de chance de causar lentidão nos inimigos, tá? Tanto de movimento quanto de ataque. E a Presa Ardente é aquela que você estaca o dano. Se você está batendo no mesmo inimigo, você vai causando cada vez um dano maior sobre ele, sabe? Então, por exemplo, você deu 2 tapas inimigos, você causa 2% de dano a mais. Se você deu mais um tapa nele, você está causando 6. Se você deu mais um tapa nele, você está causando 12. Né? Eu não sei quanto que ela dá, acho que é 24% que ela dá no grau 10, eu não tenho certeza. E TRB eu coloquei Guarda de Batalha, que já é mais focado em defesa. Você recebe 24% de dano reduzido no grau 10, além de que você pode se mover entre os inimigos. Eu acho que quando você está abaixo de 10% da vida. Né? E núcleo de raios tem a ver com auto-ataque e dano de eletricidade. Porém, como eu falei, como a gente não está mais em meta de Vitu, eu só coloquei aqui por colocar na verdade. Não acho que seria usável hoje não. Entendeu? Mas melhor do que as outras que eu não coloquei aqui são. Então eu coloquei aqui médio spend. Você usaria 3 gemas 5 estrelas, né? Já de bênção e coração. Aí de 2 estrelas eu colocaria poder e comando de Kaizvink, né? E aí já deu 5 gemas no totais, cada um tem 6 gemas. E aí como sexta gema eu colocaria presa ou a maldição duradoura, né? Que são as duas do Tairá, ou uma outra gema 5 estrelas, tá? Então eu até fiz uma conta básica aqui. Aqui eu estou considerando que as gemas 5 estrelas são 5/5, né? O que não é a realidade de 99% das pessoas. Mas aí só para vocês terem uma noção que seria o médio spender, né? Que teria essas 3 gemas no grau 5. Por que eu falo grau 5, galera? Porque grau 5 você tem aquela chance de itens mágicos aumentados. Eu acho que é em 15%, né? Cada gema 5 estrelas. Então se você coloca essas 3 no grau 5, você já tem 45% de chance de encontrar item mágico aumentado, né? E aí eu acho que você colocando as gemas do grau 5, independente se elas são 4/5, 3/5 ou 2/5, você já pode começar a focar nas gemas grau 2, tá? Pelo menos para PVP. Porque o efeito delas é melhor. Você não vai conseguir colocar a gema 5 estrelas no grau 10 tão cedo, né? Então aqui você deu um total de 2.400 de ressonância, né? As gemas 1 estrela. E aí, galera, essa sexta gema aqui, né, que eu colocar presa ou maldição ou outra gema 5 estrelas. Você pode olhar aqui em cima aqui, ó. A próxima que você colocar, você pode escolher entre a vontade, a vida e a fragmento, né? Ou se você tem um pensamento diferente, escolher uma outra dessas aqui, né? E agora sobre o low spender, galera, que é as gemas 1 estrela, né? Para mim o ranqueamento das gemas 1 estrela, Tairess eu coloco a Berserker, que no grau 10 eu sei que ela dá 16% de dano aumentado a todos os inimigos, só que você recebe 5% de dano aumentado também. Só que 16 para 5 tem uma diferença aí de 11, né? E monge você tem que aprender a fazer jogada rápida, né? Igual eu falei, você vai entrar, você vai soltar skill, você vai matar. Então assim, ela é ótima, né? Se você faz o para baixo investimento, né? Ela é uma gema assim, sensacional, a Berserk. Suplício Eterno, ela causa agonia se você crita no cara. E aí que tá. Como a gente está no meta de Soturno, o Soturno com 4 peças ele te dá um aumento de crítico de 22,5%.
né? Então, quando você usar uma investida ali e ativar o Soturno, por exemplo, você vai usar o escudo Zen, pula no meio da galera com a palma e pá, onda de luz, né? Essa onda de luz provavelmente vai gritar e aí você vai causar agonia no inimigo. Então, a Suplício Eterno está combando muito bem com esse meta atual do monge. Então, por isso que eu coloquei Tyrese também. A Kaasi no grau 10 ela dá 16% de dano aumentado de ataque primário, né? E velocidade de ataque também. Mas, né, na verdade ela dá 16% de velocidade de ataque primário. Não sei se foi isso que eu falei. Mas como eu falei, como a gente não está mais em meta de Vitu, a gente não quer ficar parado com o monge batendo no auto-ataque, a não ser que você queira usar a build de Vitu que eu fiz naquele vídeo, né? Ela não está tão meta mais igual, eu acho que na do Vitu ela estaria no Tyrese, né? E TRB eu coloquei assim por colocar. Rosa Negra, que tem chance de você imobilizar o inimigo quando ele te ataca. É bom pra você não deixar o cara fugir, né? Pra você matar o cara. Seixo Abençoado aumenta a duração dos seus efeitos benéficos. E aí escudo Zen. E aí se você usa, por exemplo, aquela build lá do golpe místico da evasão, você vai aumentar também a duração dessa evasão, né? E a Pedra Coração também aumenta a duração dos seus escudos que tenham absorção. Por exemplo, escudo Zen você vai aumentar a duração dele, né? Mas assim, eu não usaria essas daqui não. Acho que as únicas usáveis são essas. Então, se você é um low spender, o que eu usaria? Eu usaria 3 gemas, 1 estrela, né? A Jade, a Bênção, mas pode ser a Jade e a Coração, pode ser a Coração e a Bênção, tá? Mas eu, se eu pudesse escolher, usaria a Jade e Bênção. Se você quiser deixar o no grau 1, no grau 2, é mais para pegar o efeito dela mesmo, sabe? Eu investiria em uma gema 2 estrelas. E aí você pode escolher entre a Carrisling e a Poder de Comando. Aqui eu coloquei Poder de Comando, né? Todas as duas são ótimas, como eu disse. E as gemas 1 estrela, né? Berserk, Suplício e Carse. E deixa eu mostrar aqui pra vocês. E aí, galera, no total aqui deu 750 de ressonância, né? Que eu fiz as contas. Aqui no caso eu considerei a Poder de Comando, a Berserk, a Suplício e a Carse. Essas 4 deu 750. Aí dependendo do grau da sua Jade da Bênção, aí esse 750 vai virar 1.200, né? 1.300, 1.400. E é isso daí. Essa é a minha opinião sobre low spender, o médio spender e o high spender. Mas eu acho que baseado aqui no ranqueamento aqui, vocês podem montar a própria build de vocês. Tá bom? Um abraço, galera, e valeu!